Um aumento significativo na busca por bunkers antibombas está sendo registrado na Europa, com um salto de 90% na procura, especialmente na Espanha. Esse fenômeno, que poderia ser associado ao período das grandes guerras do século passado, é, na verdade, uma realidade atual em dezembro de 2024. Os cidadãos espanhóis, preocupados com uma possível guerra mundial, começaram a investir em abrigos subterrâneos como medida de proteção contra ataques. Em resposta, o governo espanhol trabalha na elaboração de um guia com instruções para a população em caso de conflito. Entretanto, a Espanha não é um caso isolado. Diversos países da Europa têm emitido alertas sobre a necessidade de preparação para um eventual conflito de larga escala, uma preocupação que cresceu com o agravamento da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Alguns especialistas chegam a argumentar que a Terceira Guerra Mundial já pode ter começado. Essa escalada de tensão foi intensificada após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a cúpula do G20 no Brasil, autorizar o uso de mísseis de longo alcance pelos ucranianos contra alvos russos. Logo após essa declaração, a Ucrânia lançou os primeiros ataques com essas armas fornecidas pelos Estados Unidos. Em contrapartida, o presidente Vladimir Putin respondeu rapidamente, revisando os critérios russos para o uso de armas nucleares. Agora, essas armas podem ser utilizadas em situações de ameaça crítica à soberania ou integridade territorial da Rússia, ampliando a margem de ambiguidade. Além disso, a Rússia testou um novo tipo de míssil, interpretado por analistas como um recado sobre sua capacidade de empregar armamento nuclear. Putin também ameaçou atacar bases militares de países como Reino Unido e Estados Unidos que continuem a fornecer apoio militar à Ucrânia. Diante desse cenário, líderes europeus elevaram o tom de suas advertências. O primeiro-ministro da Polônia declarou a existência de uma ameaça real e séria de guerra global, enquanto autoridades britânicas afirmaram estar preparadas para combater, caso a Rússia amplie suas investidas para outras nações do leste europeu. Esses desenvolvimentos têm alimentado a sensação de urgência no continente, com governos e cidadãos atentos à possibilidade de um conflito de proporções globais. The first point I would make is that if the British Army was asked to fight tonight, it would fight tonight. O atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, que já foi comandante-chefe militar do país, declarou recentemente sua convicção de que a Terceira Guerra Mundial já está em curso. Ele argumentou que o crescente apoio que a Rússia tem recebido de aliados como China, Irã e Coreia do Norte é um indicativo de que o conflito já ultrapassou as fronteiras regionais. Além disso, durante um evento realizado em Bruxelas no final de novembro, um representante da OTAN fez um apelo direto às empresas europeias, incentivando-as a se prepararem para enfrentar as condições de um possível cenário de guerra ampliado. For the past 2.5 years, I've been going around boardrooms, finance conferences, and even philanthropic institutions in Europe and America to persuade people to think about two questions. One, is my company or organization ready for war? And two, what can my company or organization do to prevent war? Um oficial da OTAN expressou preocupação com a crescente dependência da Europa em relação à China e à Rússia, especialmente no fornecimento de energia, metais raros e medicamentos. Ele recomendou que empresas europeias ajustem suas cadeias produtivas para reduzir a vulnerabilidade a possíveis pressões desses países. Essa perspectiva é particularmente relevante no contexto da OTAN, cuja premissa central é que um ataque a um de seus membros é considerado um ataque a todos. A expansão da aliança tem sido usada por Vladimir Putin como justificativa para a invasão da Ucrânia, país que buscava adesão à organização antes de ser atacado pela Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou a expansão da OTAN como uma violação da segurança e dos interesses nacionais da Rússia. Enquanto isso, alguns países europeus estão tomando medidas para preparar suas populações para eventuais crises. Na Suécia, milhões de cidadãos receberam um panfleto atualizado com orientações para enfrentar cenários de guerra ou emergências inesperadas. A nova versão do documento, o dobro do tamanho da edição anterior de 6 anos atrás, reflete a crescente preocupação do governo, cujo ministro da Defesa Civil reconheceu em outubro a possibilidade de um conflito armado no país. A Noruega seguiu um caminho semelhante, distribuindo um guia que orienta os cidadãos a se prepararem para sobreviver de forma autônoma por uma semana em caso de desastres ou ameaças.
enquanto a Finlândia publicou online novas instruções sobre como responder a ataques armados, destacando a prontidão de suas autoridades. Ambos os países, Suécia e Finlândia, recentemente ingressaram na OTAN, movimento que gerou preocupação em Moscou, especialmente devido à extensa fronteira de 1.300 quilômetros entre a Finlândia e a Rússia. Além disso, há um aumento expressivo na demanda por abrigos antibomba em diversas partes da Europa. Na Espanha, por exemplo, empresas especializadas relatam receber até 20 consultas diárias. No entanto, a construção de bunkers ainda é um investimento elevado, com preços que podem chegar a 60 mil euros, cerca de 380 mil reais, para um refúgio de 15 metros quadrados. Apesar disso, a demanda triplicou recentemente, com listas de espera que incluem clientes de países como França e Alemanha. Na Alemanha, o governo está atualizando seu levantamento de bunkers utilizáveis como abrigos de emergência para civis e incentivando a população a adaptar seus porões e garagens como refúgios domésticos. Esses esforços refletem a crescente sensação de vulnerabilidade no continente diante da escalada das tensões globais. Um editor de Rússia da BBC News destacou a imprevisibilidade de Vladimir Putin em relação ao futuro do conflito na Ucrânia. Ele acredita que, talvez, nem mesmo o presidente russo tenha uma estratégia clara definida, o que agrava ainda mais a situação e aumenta a incerteza global. Por outro lado, o editor sugere que o possível retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, em 2025, pode alterar os rumos do conflito. Trump tem reiterado que sua prioridade seria encerrar a guerra, que ele considera um desperdício de recursos americanos, especialmente no que diz respeito à ajuda militar à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu em novembro que a abordagem de uma nova administração americana poderia acelerar o fim da guerra. Trump, por sua vez, afirmou que conversar com Putin seria uma medida inteligente, o que, na visão de alguns analistas como Rosenberg, poderia desestimular Putin a intensificar o conflito ou considerar o uso de armas nucleares.